sonhos abarcam o mundo. Talvez o mundo te propicie momentos em que a vontade de desistir fale mais alto. Os sonhos são assim, algumas vezes passageiros, outras vezes impossíveis de se conceber no momento. Desistir em algumas situações aparenta ser a solução. Mas desistir exatamente de quê? Da vida, do dinheiro, do amor? Desistir de você? Talvez possa parecer absurdo desistir dos nossos sonhos, afinal, são eles que nos mantêm de pé. Porém, sonhos, sentimentos, vontades mudam a cada instante. A cada momento temos novas versões nossas, desinibidas e prontas para novidades, que frequentemente se interessam por novos momentos, por novas atividades, por crenças diferentes, conhecimentos diferentes. A verdade é que os sonhos sempre estão mudando. Não desistimos deles, porém, damos espaços para outros sentimentos. Não desistir de sonhar, essa é a chave. Deixar para trás a vontade de sonhar é morrer um pouco a cada dia. Os sonhos alimentam nossas pernas, nossas mãos, nossas mentes, são eles a nossa energia vital. Afinal, como desistir de ser feliz? Imaginar a imensidão no universo em contraposição a nossas limitações é uma forma de sonhar. Já houve sonhos de conhecer estrelas, de andar a bordo de aeronaves, de ir para outro local do universo em busca de, quem sabe, novas vidas, novas estrelas no céu, em busca do sentimento de liberdade. Sim, é a liberdade que nos permite sonhar. A liberdade de ir e vir em nossos pensamentos, como uma viagem metafísica cheia de possibilidades e impossibilidades. Talvez receber críticas e nenhum estímulo por sonhar possa acabar com alguém. Por isso, há tantos sonhos ainda no chão. Só que esses momentos ainda podem ser diferentes. Seja forte. Enquanto houver vida em você, terá sempre momentos felizes. Os julgamentos, as críticas irão acabar. Não se deixe derrubar por elas. Busque a felicidade, mesmo que ainda seja passageira. Talvez pareça impossível ser feliz o tempo todo, eu admito. Mas é possível fazer da tristeza algo insignificante, um sentimento fraco e que não tem base em nossos corações. Apenas um pequeno incômodo. Por isso, digo, acredite, faça isso mais uma vez e outra. São pequenas tentativas de ser feliz que valem a pena e fazem toda a diferença. Seja livre para sonhar. O que desejar está a seu alcance enquanto você viver. Não existem limites para os sonhos. Eles abarcam o mundo, o universo e talvez até outras galáxias. Viver pelos nossos objetivos é o que faz a vida boa, mesmo que eles mudem, mesmo que sejam difíceis de alcançar. Hoje, levante e tente. Olhe para o futuro com o olhar de quem é livre para sonhar. E quando alcançares, lembra-te que outrora foi um sonhador e que podes continuar sonhando. Assim é a vida, afinal, é feita de sonhos que nós mesmos devemos ter a coragem de criar. Quem busca a perfeição, colhe arrependimento. No mundo, a maior parte das pessoas vivem em extremos, independente no que seja. Porém, principalmente para quem busca o sucesso, seja no trabalho, estudos e principalmente na vida pessoal, o equilíbrio é a resposta para as dificuldades. Provavelmente, você já deve ter ouvido a famosa frase: "Feito é melhor que perfeito". Embora muitas pessoas imaginam que essa frase seja feita para passar a mão na cabeça de quem faz as coisas de qualquer jeito, isso não é uma verdade. Analisando essa frase, notamos que sua conclusão se baseia em equilíbrio. Como assim equilíbrio? Buscar a perfeição é um extremo, considerando um dos piores extremos. Até porque, como as pessoas imperfeitas vão conseguir fazer algo perfeito? Claro, focar em fazer o melhor é fundamental. Isso deve ser prioridade. Entretanto, o que adianta fazer algo incrível se você levar a vida toda para isso? Hoje em dia, principalmente no mundo dos negócios, existem milhares de pessoas que falam: "Tenho uma ideia genial". Sinceramente, muitas dessas ideias de fato são geniais. Podem valer bilhões caso seja colocada em prática. Entretanto,
Na sequência da frase, todos inventam uma desculpa. Estou sem tempo. Preciso de investimento. Não estou qualificado para isso ainda. São inúmeras desculpas. Porém, só existe uma solução para isso: o equilíbrio. Quando falo sobre equilíbrio, não é direcionado à paz interior ou religião, mas sim para o simples ato de começar. Você não vai começar a operar uma pessoa sem, no mínimo, uma faculdade de medicina. Todavia, você não precisa ser o melhor médico do mundo para operar alguém. Ficou claro? Se você tem uma ideia genial, não precisa torná-la perfeita. Até porque no meio do caminho, alguém pode começar com uma ideia pior que a sua. Porém, ele foi o primeiro. Ele trouxe a inovação. Você já viu um protótipo? Você já viu o primeiro drone? Faz poucos anos que o primeiro drone foi lançado no mercado e, sinceramente, ele era horrível, cheio de defeitos. Mas você acha que a empresa fabricante não sabia disso? Claro que sim. Porém, eles primeiro trouxeram a inovação. Posteriormente, meses depois, lançaram o mesmo produto atualizado, arrumando os erros da geração anterior. Sendo assim, comece hoje. Hoje é o dia perfeito para começar. Deu errado? Mude, atualize, inove novamente. Dessa forma, mesmo que você erre 1, 10 ou 100 vezes, o sucesso está somente a um acerto de distância. Lembre-se disso. Ser diferente não é ruim. A cada dia que passa, percebemos que as pessoas estabelecem um certo padrão de como devemos ser, em quem devemos votar, politicamente falando, e em o que devemos consumir. As decisões alheias sempre interferem em nossa vida, em todos os sentidos. Ocorre que ser diferente não é ruim. Pensar diferente, na verdade, é sinônimo de evolução. Você não está seguindo um rebanho. Muitas vezes, percebemos que as pessoas reproduzem um pensamento alheio sobre as coisas, sem buscar a veracidade. E por você não seguir esse mesmo pensamento, acaba sendo interpretado de maneira equivocada. Nesse cenário, vemos que as pessoas tentam nos impedir de ser quem somos a todo custo, com o propósito de encaixar um certo padrão. Se você pensa diferente e acredita que essa é a maneira de crescer, então continue no caminho que está. Eu posso crescer mesmo sendo diferente dos outros? Como falamos no início, ser diferente não é ruim e, por isso, ser diferente é apenas ser você. Ser você é a forma mais genuína de viver, pois dessa maneira você tem as atitudes que achar melhor, as escolhas que acredita ser mais benéficas e por aí vai. O fato é que ser você não implica em nada, negativamente falando, apenas em seu autoconhecimento, logo no seu crescimento pessoal. Possuir valores pessoais que sejam diferentes dos outros é um avanço, principalmente no aspecto profissional. Afinal, você não está se destacando em meio à multidão. Ser diferente pode ser ruim e ser bom ao mesmo tempo. Estamos falando isso, que ser diferente pode ser ruim e ser bom ao mesmo tempo, porque em alguns momentos, esse momento pode dificultar as vidas alheias. Veja, se o seu diferencial prejudica aqueles que o rodeiam, isso não é um sinal. Isso significa que você está prejudicando a vida alheia. Então isso não é bom. O bom é ser diferente, e isso somente interfere em sua vida. Afinal, as suas características devem impactar diretamente somente a sua trajetória, e não a dos outros. Ser diferente pode significar ser melhor. Em nenhum momento, o ego pode tomar conta desse cenário. Você não deve se sentir melhor que os outros, apenas pelo fato de que é diferente. Em todo momento, estamos estimulando que você não siga um padrão, que siga o que achar melhor para você. Mas isso não significa que deve seguir o que todos acham, e sim o que você acha sobre si.
Lembre-se sempre do que você acha certo, com base em suas convicções, e não dos outros. Dessa forma, você vai longe. A lei da atração é uma moeda de devolução do universo com as pessoas. E cabe a cada um decidir qual pagamento receberá no decorrer da jornada. Tudo isso começa no controle dos pensamentos, que é a matriz do ser humano. Acredite, um simples pensamento administrado de forma errada tem o poder de destruir toda a sua energia cósmica, atraindo como um imã acontecimentos que são desagradáveis. Assim sendo, as maiores batalhas que travamos acontecem na mente e não no mundo exterior. E a maior responsável pelas nossas limitações são as nossas crenças negativas do passado, que nos empurram para baixo e nos levam ao fracasso. Para alcançarmos o sucesso, é fundamental mantermos o pensamento positivo, mesmo diante dos obstáculos que surgirão, pois este estado de espírito atrairá coisas boas e nos fortalecerá para conseguirmos chegar ao outro lado, vivendo uma vida extraordinária. Questione tudo e não aceite que os outros te escravizem com crendices como se fossem verdades absolutas, que não podem ser questionadas. Quem foi que disse que estamos em uma crise e que você não pode ousar construir algo diferente na sua vida, mas que deve se conformar e seguir por um caminho que todos seguem? Ou que as pessoas não mudam, que a riqueza traz o mal e que a fé e Deus não existem? São pessoas que se julgam sábias, mas que no fundo não querem ver ninguém próximo a elas conquistando algo maior do que elas conquistaram. A ideia do seu sucesso incomoda muita gente. Contudo, use isso para diferenciar seus verdadeiros amigos. Se você tem um projeto que queira realizar e alguém te diz, não vai dar certo, sem nem ao menos perguntar dos detalhes, cuidado, talvez seja uma tentativa de pará-lo. As pessoas querem te ver bem, somente não melhores que elas. Agora, para aqueles que te dizem, vai dar certo, perguntando dos detalhes e ajudando a persistir, mesmo que esse projeto se torne mais bem-sucedido que eles, neste sim, podemos confiar. Entenda que dizer e mentalizar que seu objetivo já deu certo é melhor que vai dar certo. Uma simples troca de palavras, mas que oficializa para o presente e não para o futuro a sua vitória. Você declara muito mais forte sua fé para si mesmo e para o universo. Isto é, já deu certo. E apenas espera o momento para se apossar. É claro que você precisa se esforçar, pois sem trabalho duro e dedicação, seus sonhos serão em vão. Entenda que como faz é mais importante que o que faz. Portanto, acredite que nada é impossível. Faça tudo o que é possível, sempre com honestidade e justiça. E tenha absoluta certeza que nada, nem ninguém, fechará a porta de bênçãos que se abrirá na sua vida. O seu destino depende de você. Por muitas vezes, você deve ter escutado que o seu destino depende de você. E isso é a mais pura verdade.
Não importa quanto sofrimento ou dedicação os seus pais, responsáveis, tiveram por você, pois no final de tudo, o que vai ser levado em consideração é o quanto você se dedica, pois o seu destino só depende de você. Sabemos que, em alguns momentos, é reconfortante pensar que o nosso destino depende de outra pessoa, pois a responsabilidade não seria nossa, na teoria, mas a realidade é diferente. Em algum momento, você precisará crescer, tomar as suas próprias decisões. Logo, essa responsabilidade seria sua. E o destino tomará o rumo que as suas escolhas fizerem. As suas escolhas têm poder. Toda escolha que você toma tem um certo poder. Por mais que não pareça em um primeiro momento, mas isso refletirá no amanhã. Toda escolha de hoje vai ter uma repercussão no amanhã. Por isso, é tão necessário ter atenção no hoje. Você precisa pensar e repensar, se necessário, nas decisões que toma hoje, pois tudo pode refletir em um futuro próximo. Além das escolhas, os seus pensamentos também representam uma parcela muito grande dessas escolhas. Você atrai aquilo que pensa e deseja. Então as suas escolhas têm mais poder do que imagina. Tente analisar cada proposta não de forma individual, mas sim de uma maneira futura, pois isso refletirá em algum momento na sua trajetória. Se o meu futuro depende de mim, o que eu devo fazer? Se o seu futuro depende de você, é necessário ter mais cautela quando alguma decisão muito grande chega em suas mãos. Por exemplo, hoje você recebe uma proposta de emprego, mas você já está em outro local trabalhando. E agora, o que fazer? Nesse tipo de cenário, é normal pensar duas vezes, mas não existe resposta correta. Só você sabe o que é melhor. No local que já trabalha, significa estabilidade. Mas pode ser um ambiente entediante e não próspero. E na proposta futura, você visualiza crescimento e prosperidade. Nessas condições, a proposta seria a opção mais favorável, por contribuir diretamente com o seu crescimento profissional. Então, já que o seu futuro depende de você, a cada decisão, nós recomendamos que você reflita sobre as possibilidades que podem ocorrer ao longo prazo. O que você quer para o futuro? Sucesso? Dinheiro? Independente da sua escolha, a reflexão é sempre muito importante, pois tudo pode ser uma consequência no futuro. Todos querem mudar, mas poucos querem ouvir. O ser humano é um ser incrível, cheio de habilidades e capacidades nas relações interpessoais. Temos qualidades e defeitos. Sabemos muitas vezes quais são e como usar em cada situação. Mas será que somos tão suficientes que não temos nada a mudar? É claro que a metade das pessoas, ou até mais, vão concordar que sempre temos algo para mudar. Nem sempre sabemos ao certo o que deve ser mudado. Mas o fato é que, de alguma forma, sempre temos algo para evoluir. A mudança dói. Por mais que você esteja disposto a realizar mudanças em sua vida ou até em si mesmo, seja qual delas for sua escolha, a mudança será dolorida. Entenda que o dolorido não significa que não será suportável. Muito pelo contrário. É aquela dor satisfatória. Aquela sensação de que, por mais que esteja doendo naquele momento, você sabe que valerá a pena. Você é capaz de mudar. A insegurança nos impede de conquistar coisas incríveis. Não deixe que o sentimento de impotência acabe com suas chances de sucesso. Entenda que, por mais que não seja um processo fácil, basta insistir para que seu objetivo seja alcançado.
A capacidade em conquistar algo vem da força que consegue desenvolver diante das dificuldades e superar cada obstáculo que aparecer. Você pode, você consegue. Acredite, você é capaz. 4 passos para ter êxito na mudança. Primeiro, ouça sempre. O mais importante que deve ser feito quando se está disposto a mudar é ouvir. Quando o verbo ouvir é colocado em pauta, diversas pessoas recuam ou não reagem positivamente, pois não é uma prática comum. Mais falamos sobre nós e sobre o que queremos do que realmente ouvimos das outras pessoas. Então, o ponto de partida é começar a praticar a escuta. Segundo, comece pela menor mudança. Não adianta iniciar seu processo de mudança querendo dar um 180 e querer acertar logo de primeira. A ansiedade em concluir o processo de mudança vai atrapalhar toda a sua possível evolução. Comece por pequenas mudanças, comportamentos corriqueiros, mas que são minimizados pelo seu pouco alcance. Inicie fazendo uma autoavaliação e, a partir disso, terá em mente os pequenos pontos a serem mudados inicialmente. Terceiro, evolua gradativamente. Da mesma linha de querer uma mudança drástica logo de começo, seguimos a linha do ter calma, paciência e persistência para evoluir gradativamente. Entenda que é degrau por degrau que vai conquistar a mudança almejada. Vamos imaginar que você queira mudar seu comportamento com sua família. Primeiro ponto é trocar o bom dia seco, dado todos os dias, por uma frase que realmente demonstre real interesse nos seus familiares. É assim, aos poucos e gradativamente, que você começará a perceber as sutis mudanças e, consequentemente, os bons frutos que renderão esse novo comportamento de mudança. Quarto, respeite seu processo. Não adianta basear suas atitudes em outras pessoas. Saiba que cada um tem seu jeito de viver e de encarar os problemas. Há os que, por atitudes mais ousadas, vão conseguir mudar mais rapidamente. E há os que levarão um tempo maior devido ao seu processo particular de transformação. Tenha paciência. E com força, determinação e muita vontade é que sua evolução vai aparecer. Você é capaz, pode desenvolver mais habilidades do que imagina e principalmente conseguir ser a pessoa que idealiza ser. Mantenha-se firme no objetivo. Siga em frente. Estamos em constante mudança cada dia. Enquanto o tempo passa, evoluímos e aprendemos entre os erros e acertos. Nesse caminho, provavelmente você já deve ter sido cobrado por alguém desempenhar uma função profissional melhor. A família que espera que você se empenhe mais nos estudos formais, os amigos que desejam mais atenção, ou o chefe de trabalho que não está satisfeito com suas entregas. As cobranças surgem de diversos relacionamentos, até do relacionamento com o seu próprio eu. Mas espera, na tentativa de atender às expectativas de todos que estão ao seu redor, quem é esse seu eu? Você já entendeu exatamente quem você é? Então, saiba que esse é um passo fundamental para encontrar a sua melhor versão. Entenda como agora. Busque autoconhecimento. Inseridos na sociedade, somos estimulados a ter comportamentos dentro dos padrões. Nos vestimos conforme a moda da estação. Utilizamos as gírias de acordo com os grupos que fazemos parte e, muitas vezes, deixamos de lado o que realmente nos importa. Por isso, ouse se conhecer. Entenda suas qualidades, seus pontos fortes, o que te fragiliza. Até porque, através do autoconhecimento, você será capaz de se sentir motivado e, consequentemente, focará no que é importante para você e não para os outros. Quando você refletir nas coisas que realmente te motivam,
Vai conseguir se dar conta de aspectos da vida que não recordava ou que nunca parou para prestar atenção. Aceite-se, fortaleça seu amor próprio. A partir do momento em que você sabe exatamente quem é, do que você é capaz e quais são os seus pontos limitantes, experimente viver melhor se valorizando. Ao invés de se cobrar para entender os desejos das pessoas que convivem com você, ame-se com todas as qualidades e defeitos que você possui. Conhecendo nossas forças e fraquezas, podemos lidar com elas, potencializando o que há de melhor em nós. Isso de maneira leve, sem julgamentos. Todos possuem defeitos e qualidades. E isso não deve nos limitar nem condenar para a autopunição, com pensamentos de não merecimento. Afinal, através do cuidado consigo e da consciência de que a atenção com o interior priorizará seus pontos fortes, será possível entregar o melhor para as pessoas também. Investir em seus pontos fortes é essencial. Não importa se as pessoas exigem de você habilidades que não possui. Entenda seus limites e, sobretudo, cada um possui uma jornada diferente, com um tempo distinto e características próprias. Então, evolua a sua essência, no que você tem prazer e se reconhece. Não abaixe a cabeça, mesmo quando, nessa busca, julgarem que tudo não passa de uma aventura. Tenha em mente que, mesmo se esse ainda não for o seu caminho, será uma experiência traçada por você, a qual te ensinará a ser melhor, a melhorar nos erros e alcançar os acertos. Cuide de você, conheça-se, ame-se, tenha autoconfiança para todos os dias enxergar o seu melhor e potencializá-lo ao seu favor e de todos que te cercam. Se você frequenta o ambiente corporativo, com certeza já ouviu falar em desenvolvimento interpessoal. Para se dar bem no trabalho e também na vida pessoal, é preciso saber se relacionar com as pessoas da melhor maneira possível. E não apenas com aquelas pessoas que você mais se identifica, mas principalmente com as pessoas que são diferentes de você. Então, continue ouvindo este artigo para saber mais quais as 6 principais regras do desenvolvimento interpessoal. A importância do desenvolvimento interpessoal. Para entender as principais regras do desenvolvimento interpessoal, é preciso, antes de mais nada, entender o que são os relacionamentos interpessoais. Em geral, são as relações entre pessoas nos mais distintos contextos e situações. Mas é um termo muito discutido e utilizado para descrever os relacionamentos, principalmente no ambiente de trabalho. Afinal, as relações do trabalho podem ser bem complexas e envolvem não apenas a relação entre duas pessoas, mas acaba influenciando e afetando o trabalho das pessoas envolvidas. Por isso, o ideal é que suas relações interpessoais no trabalho sejam bem desenvolvidas, para que isso não lhe prejudique. Pelo contrário, com boas relações no trabalho, o ambiente fica mais leve, você fica mais motivado e tende a ser mais produtivo ainda. Portanto, ter um bom desenvolvimento interpessoal é saber se relacionar bem, ou seja, criar boas relações com as pessoas, independente de gosto ou personalidades. Você pode trabalhar e melhorar a sua maneira de se relacionar com as pessoas, para colher os benefícios de bons relacionamentos em um ambiente corporativo. Um ambiente com bons relacionamentos se torna agradável. Mas, além disso, você saber se relacionar bem com os outros ajuda não só no seu humor, mas também na sua carreira. É uma característica admirável e desejada para qualquer posição importante em uma empresa. Uma pessoa que saiba lidar com todas as pessoas, sejam funcionários ou clientes, tendo sempre um bom relacionamento. Portanto, desenvolver essa característica é fundamental para quem deseja crescer na carreira. Além disso, é importante para o seu trabalho em si, por tornar possível o trabalho em equipe, melhorando assim o trabalho final.
Quem sabe se relacionar com os colegas é respeitado, admirado e nunca fica sem ajuda, pois entende que é um ambiente colaborativo. As regras do desenvolvimento interpessoal. Para desenvolver essas habilidades, existem algumas regras e dicas que você deve seguir. Portanto, separamos aqui as 6 principais maneiras de um bom desenvolvimento pessoal. Primeiro, aprender a conviver com as diferenças. Essa é uma das principais regras do desenvolvimento interpessoal. Entender que todos somos diferentes e que está tudo bem. Você vai ser obrigado a conviver com pessoas de diversos lugares e com diferentes personalidades. E isso é ótimo para o seu trabalho. Pois quanto mais diverso o ambiente de trabalho, melhor. Mais ideias e mais debates que trazem melhorias para a empresa. Então, você precisa saber lidar com pessoas muito diferentes de você e manter a sua mente aberta. Se você for receptiva às novas ideias e personalidades, você tende a ter um bom relacionamento com os seus colegas e a aprender com eles, crescendo pessoalmente e profissionalmente. 2. Aprenda a se comunicar de maneira mais sensível. Para você ter bons relacionamentos em qualquer ambiente, é preciso saber a melhor maneira de se comunicar. É o que chamamos de comunicação não violenta. É ter cuidado com a maneira com que você fala com as outras pessoas. Então, passe a prestar atenção na forma que você fala com as outras pessoas. Busque eliminar qualquer traço de imposição e julgamento na sua fala. É importante você ter clareza e firmeza. Faça observações e dê a sua opinião ao invés de dar um julgamento. Ainda, ao invés de dar uma ordem, peça. E quando for pedir, deixe claro o que é e qual o motivo do pedido. Terceiro, separe bem seus problemas pessoais do ambiente de trabalho. É muito comum termos problemas fora do trabalho e acabarmos o levando para o ambiente corporativo por não sabermos separar. Por isso, respire fundo e evite sempre levar qualquer problema pessoal para o trabalho, pois isso pode gerar estresse e você pode acabar descontando em alguém que não merece. E é muito importante sempre evitar conflitos no trabalho. O ideal é sempre respirar fundo, pensar bem antes de falar e buscar resolver tudo com o diálogo e compreensão. Quarto, esteja disposto a interagir. É importante que você não suba com uma barreira e se permita interagir e conhecer as pessoas com quem você trabalha. Mesmo se você não for uma pessoa muito extrovertida, comece cumprimentando as pessoas com um bom dia. Essas pequenas interações fazem muita diferença no clima do ambiente e fazem as pessoas se aproximarem sem que você perceba. Além disso, faz as pessoas verem que você é receptiva, o que facilita tanto para pedirem ajuda a você, quanto para o contrário. Quinto, dê feedbacks. Isso é um costume que uma pessoa com um bom desenvolvimento interpessoal deve ter para manter os seus bons relacionamentos. É importante sempre dar feedback para as pessoas que trabalham com você. Assim, elas sempre melhoram e evita possíveis problemas futuros. Ainda, é muito importante entregar os feedbacks positivos para os funcionários, para que eles se sintam mais confiantes. Sexto, invista no autoconhecimento. Por último, é importante você tirar um tempo para investir no seu próprio conhecimento, pois sabendo como lidar com você mesmo, fica mais fácil lidar com os outros. Além disso, é importante adquirir resiliência para se adaptar a todos os cenários. Se conhecendo, você aprende a perdoar, a seguir em frente e a superar qualquer problema para manter um bom relacionamento. Conclusão. Então, o segredo de um bom desenvolvimento interpessoal é saber lidar com as pessoas independentes das suas diferenças. Você deve aproveitar a convivência com pessoas de pensamento diferente para crescer e aprender com elas. Portanto, com um bom relacionamento interpessoal com os seus colegas, você cresce tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E aí, esse artigo lhe ajudou?
Se sim, deixe seu comentário aqui. O crescimento dói, mas é importante. Por muito tempo, passamos debaixo das asas dos nossos pais. Porém, uma hora é necessário sair dessa zona de conforto e ir atrás de nossos próprios objetivos. Entendemos que esse momento é a hora de crescer. E crescer dói. Por diversos motivos. Mas é importante. O crescimento dói por várias razões. E uma delas é por se dar conta que nós somos os nossos próprios donos. Isso significa que a única pessoa responsável por nossos gostos, decisões e afins somos nós mesmos. Isso realmente pode assustar em um primeiro momento, pelo impacto. São vários os momentos que nos obrigam a crescer, como, por exemplo, a saída da casa de nossos pais. Às vezes, essa saída não é ainda um corte de laços, e sim uma mudança de endereço, mas não um rompimento total desse contato. Nesse caso, e em outros cenários possíveis, você depende dos seus pais, principalmente financeiramente. Mas o crescimento é imprescindível. Você não mora mais com os seus pais e precisa se virar sozinho. Mas o crescimento não é necessário apenas quando você sai da casa dos seus pais, mas em outros momentos também, como o primeiro emprego, entrada na faculdade ou até mesmo o início de um novo empreendimento próprio. O crescimento é inevitável. Independentemente da fase que você esteja vivendo hoje, o crescimento é inevitável. Afinal, em algum momento você precisará se desenvolver e crescer. Sabemos que crescer dói, no sentido de toda decisão da sua vida depender da sua própria vontade. Até então, as suas decisões dependeram de outras pessoas, como pais ou responsáveis, e foi confortável. Entretanto, o crescimento é a fase chave da sua vida, pois é nesse momento que você se descobre enquanto pessoa. Nessa fase, você se descobre e sabe de coisas que não sabia antes, como os seus gostos ou opiniões da forma mais genuína. O seu crescimento é uma das fases mais importantes de sua vida, por demonstrar como você lida com as suas habilidades e a sua autoconfiança. Você precisa crescer. Quando nós falamos que você precisa crescer, estamos falando que é necessário olhar para si e reconhecer quais os pontos que precisam ser revistos. Veja as suas atitudes atualmente e se elas condizem com o seu crescimento. Olhe para suas amizades e veja se elas te ajudam a crescer. Olhe para si e reflita sobre o que pode ser mudado, a fim de crescer ainda mais e evoluir sempre que possível. Sinta-se suficiente. Nós costumamos não se sentir suficiente. E isso conta para todos os aspectos de nossa vida. No desempenho profissional, nas relações familiares ou no âmbito amoroso. Seja qual for o ambiente, sinta-se suficiente. Todos nós escolhemos um caminho a trilhar. E isso requer foco e determinação. Não basta apenas querer. O desejo é o pontapé inicial necessário para começar qualquer jornada. Contudo, sentir-se suficiente é primordial. É verdade que a realidade pode destruir os seus sonhos e criar barreiras dentro de você. Isso se desenvolve de forma grandiosa, a ponto de não conseguir mais avançar na vida. Quando você não se sente suficiente, boa parte do seu desempenho cai.
e você não consegue colocar em prática suas habilidades, mesmo dominando-as. Você deve colocar em sua mente que você é sim suficiente para qualquer coisa. Com foco, determinação e desejo, você consegue chegar aonde for. Direcione os seus pensamentos. Não se sentir suficiente é muito comum. Porém, uma forma de combater isso é direcionar seus pensamentos à melhor positividade possível. Lembre-se sempre de que você é livre para agir e totalmente aberto para sentir. É livre para se expressar. Acreditar que é suficiente é entender que você deve se aceitar como é e se mostrar também. Ser você é apresentar ao outro não apenas o melhor, mas todo o pacote. Acreditar que você é suficiente é entender que, além de contar com os outros, você é suficiente para si mesmo. Tudo em você deve ser equilibrado e harmônico. Dessa forma, o caminho pode ser menor, doloroso e com mais aprendizados pela vida. Dessa forma, o caminho pode ser menor doloroso e com mais aprendizados para a vida inteira. Lide com a vida e com os problemas dela da melhor maneira, pensando que você é suficiente e mais do que isso para ultrapassar os obstáculos que podem aparecer. Estando de bem com sua vida, você pode tentar tudo o que quiser e se sentir capaz para isso. Você deve se amar como é, confiar em seus sentidos e se sentir digno de tudo de bom que acontece em sua vida. Esse é o tipo de pensamento que deve sempre estar em sua mente. Assim, a positividade vai dominar a sua vida, não dando espaço algum para a negatividade. Sabemos que pode ser difícil se convencer disso e que leva um certo tempo, mas tenha perseverança e foco para resultados melhores. Sentir-se suficiente não é estar pronto para qualquer coisa, e sim se tornar capaz de alguma atitude e fazer de tudo para melhorar. Una seus sonhos com a disciplina. Desde pequenos temos sonhos e alimentamos eles em nossa cabeça. Eles variam de coisas inalcançáveis a coisas bobinhas, facilmente alcançáveis. Os sonhos estão diretamente ligados com a imaginação e o conhecimento de mundo que carrega. É por usarmos a imaginação aliada aos sonhos que precisamos, depois de adultos, delimitar o que é realmente alcançável e o que viverá para sempre somente em nosso coração. Defina seus sonhos. O primeiro passo para se aproximar de realizar os seus sonhos é primeiro defini-los, delimitarmos e principalmente fazer uma escala de realidade. O que é uma escala de realidade? Seria bem parecido com a escala de prioridade. A diferença é que o escalonamento vai se basear na realização. O que é mais próximo de realizar e o que é mais distante de se concretizar. Feito isso, a lista provavelmente ficará mais clara e fácil de criar estratégias para que possa realizar seus sonhos efetivamente. A escala deve ser baseada nas suas possibilidades. Por exemplo, seu sonho é ir para a Disney. Nesse caso, as possibilidades devem ser avaliadas na questão financeira primeiramente. Depois a burocrática, documentos, vistos, etc. E só então a disponibilidade para a realização desse sonho. Seguindo essas etapas, financeiro, burocracia e disponibilidade, até a data para o seu sonho, em breve você vai ter. Lute pelos seus sonhos. Por mais que seja uma frase clichê e cansadamente batida em todos os lugares,
ela não deixa de ser verdade. A luta não deve ser baseada unicamente no acreditar e ficar esperando acontecer, mas sim em arregaçar as mangas, muitas vezes literalmente, e fazer acontecer. Desde pequenos, nos estimulamos a acreditar nos sonhos e lutar por eles. Mas para todos fica uma coisa muito subjetiva. Não é claro e mal sabemos por onde começar. Depois de adultos, as obrigações e afazeres tomam conta de nossas vidas. E em muitos casos, os sonhos são substituídos por possibilidades. Somente aquilo que é possível passa a ser sonhado. E é claro que cada realidade demanda uma ação, mas o ideal seria lutar pelos nossos sonhos sempre e nunca deixarmos eles de lado. Potencialize novamente o seu lado sonhador. Deixe a imaginação dominar seu coração. Depois a cabeça que trabalhe para concretizar o seu sonho. Sejam sonhos em conjunto ou individuais. O mais importante é sonhar e depois alinhar com a disciplina para realizar. A vida serve para ser vivida. Assim como uma noite em que você sonha e acorda feliz. Melhor ainda é uma vida em que você realiza sonhos na realidade. Sonhe, lute, viva pelos seus sonhos. Você já parou para pensar qual é o segredo dos vencedores? Por que essas pessoas se destacam e conseguem subir na vida? Muitas vezes nos perguntamos como sermos vencedores. Por que não conseguimos? O que nos impede de alcançar o sucesso? Portanto, continue ouvindo este artigo para saber o segredo dos vencedores e como você pode tomar o controle da sua vida. Não nascemos vencedores. Ninguém nasce grande. Tudo que é grande na vida, um dia foi pequeno. Tudo que você vai ter e construir na sua vida vai começar de algo que você tem. Portanto, é possível. Monte um plano com tudo aquilo que você tem. Se só tem uma coisa que você sabe fazer na vida, você vai usar aquilo para crescer na vida. O que você já tem é o que você precisa para ir até onde você deseja, para chegar e alcançar o seu sonho. Muitas vezes sonhos nascem de ideias que parecem pequenas. Você pode achar que não tem nada e que o que você tem não serve para nada. Mas acredite, ele serve. Temos muitos exemplos por aí. Todo mundo teve que começar de algum lugar. E essa pessoa não se limitou por pensar que não tinha o suficiente. Essa pessoa acreditou, mesmo que o que ela tivesse não fosse o suficiente para o seu sonho, mesmo que parecesse que era pouco. Muitas vezes não é o ideal, mas é a nossa realidade. E dessa realidade que devemos construir o nosso futuro. Então, o que você tem? Pode ser pouco, mas pegue o que você tem. Descubra o que irá dar início ao seu sucesso, à sua trajetória de mudança. Como acontece com todo mundo, há muita chance de que aquilo que será responsável pela grande mudança na sua vida já esteja na sua frente. Mas com a mentalidade errada, não conseguimos enxergar. Você sabe como o Silvio Santos começou? Ele era um camelô. Ele usou o que tinha e hoje é um dos homens mais ricos do Brasil. Isso mostra que toda história grande tem um começo pequeno. Então pegue o que você tem e pense, o que eu posso fazer com isso? Se você perguntar a vencedores, você vai entender que todos eles começaram de coisas pequenas. O erro das pessoas
é ficar esperando alguma coisa grande acontecer, sem se aproveitar das coisas que tem para criar a sua própria história. Mas, por quanto tempo você vai ficar contando a história dos outros, quando você pode assumir responsabilidade pela sua vida e assumir o papel de protagonista da sua própria história? Permita que sua mente evolua. Não fique preso ao papel que você se deu. É impossível viver o novo sem abrir a sua mente. Você está nessa vida para viver. E você tem oportunidade de aprender. É preciso avançar. Você precisa mudar de fase, como se fosse um videogame. Na vida, cada fase é mais difícil que a anterior. E precisamos evoluir para sobreviver. Portanto, uma das maneiras de evoluir é aprendendo com o erro dos outros, observando a vida das pessoas que estão à sua volta. Então pense, por que a vida da pessoa ao seu lado é tão boa e a sua não? O que essa pessoa faz que consegue e você não? Você pode aprender olhando a vida dos outros, além de aprender com os seus próprios erros. Mas, quem não consegue aprender observando a vida dos outros, acaba tendo que aprender errando. E tudo bem também. Infelizmente, às vezes precisamos passar por situações dolorosas e humilhantes para vermos o que estamos fazendo de errado na nossa vida. Por que os nossos maiores inimigos somos nós mesmos? Quantas vezes nós não fazemos algo que sabemos que é errado e que vai nos prejudicar? Mesmo vendo acontecer com os outros, nós vamos lá e fazemos. Mas o que faz um vencedor? Qual o segredo dos vencedores? Você nasce um vencedor ou um perdedor? A diferença entre um vencedor e um perdedor está na decisão que a pessoa toma na vida, nas suas escolhas. Não adianta colocar a culpa em Deus ou no universo, porque é tudo uma consequência das suas próprias ações. Sabe quais são as características que todos os vencedores possuem? Ousadia e coragem. Encare a sua realidade e vença as suas limitações. É quando você sair da sua zona de conforto, quando você fizer novas coisas, que você terá novos resultados. Quando você resolve fazer algo que nunca havia feito, você vai finalmente viver algo que nunca viveu antes. Não tem como ficar reclamando que não acontece nada de novo na sua vida se você não faz nada de novo para que isso aconteça, se você não ousa. Está na hora de não podermos ter medo do novo. Por que você vai ficar parado se você não está satisfeito como a sua vida está? Mude, saia da caixinha, viva como nunca viveu. Se entregue e busque ter novas experiências. Tenha coragem e mude. Decida quem você quer ser. Faça as coisas acontecerem na sua vida. E não só na vida dos outros. Não tenha medo de dar errado. Se der errado, você aprende com esse erro. É nos problemas e nas adversidades que crescemos, evoluímos. Tudo faz parte da sua trajetória. Todos os ensinamentos que você tem na sua vida são necessários para você crescer e chegar onde você deseja. Pequenos erros e problemas não irão lhe derrubar. Você vai se levantar e continuar. Melhor tentar e errar do que ficar parado. Pois, quando você fica parado, você tem a certeza de que nada vai mudar. Você aceita a derrota. E não é assim que um vencedor faz. O vencedor encara a sua própria realidade. Conclusão. Então, o segredo dos vencedores é tomar controle da sua própria vida. É arriscar, sair da zona de conforto e tentar o novo. Busque o que você tem na sua frente. Nada é pequeno demais. Você pode e deve tentar, ousar.
E quem sabe isso é o que irá lhe levar para a próxima fase. Esse artigo lhe ajudou? Se sim, deixe aqui seu comentário. Dez dicas para melhorar e manter sua motivação. Aqui estão 10 dicas que você pode usar para melhorar e manter a motivação. Para qualquer novo projeto, no entanto, as 3 primeiras dicas sempre devem ser feitas para melhorar suas chances de sucesso e ajudar a manter a motivação. Primeiro, saiba o que você deseja alcançar. Se você não sabe o que deseja alcançar, como saberá quando alcançá-lo? Decidir exatamente o que você quer é o começo de permanecer motivado para terminá-lo. Segundo, determine as etapas para alcançar seu objetivo. Há coisas que você precisa fazer para qualquer coisa que queira fazer. Saber quais são as etapas fornecerá uma orientação. Eles também oferecem mini-sucessos à medida que você conclui cada etapa. Terceiro, elabore um plano. Embora possa haver muitas etapas a serem seguidas, é necessário saber em que ordem você precisa alcançá-las. Se possível, alterne entre aqueles que são fáceis de alcançar e aqueles que levarão mais tempo. Dessa forma, você não passa por longos períodos de tempo sem concluir parte do seu plano. Isso ajudará você a se sentir mais bem-sucedido se você concluir partes do plano com frequência. Quarto, aumente o desafio do projeto. Se você estiver sem motivação para fazer qualquer coisa, tente algo que nunca fez antes. Simplesmente, o pensamento de fazer algo novo é emocionante, pode nos dar uma motivação temporária. Quinto, lembre-se de que o sucesso é sua responsabilidade pessoal. Você precisa acreditar que iniciativa, esforço e persistência são fatores-chave para alcançar o sucesso. Muitas vezes, é mais provável que os indivíduos vejam o sucesso como dependente dos recursos disponíveis e das restrições situacionais. Eles simplesmente dizem que a tarefa foi muito difícil por razões externas. Onde há vontade, há um caminho, e é sua responsabilidade encontrá-lo. Sexto, pense em tarefas exigentes como oportunidades. Ao enfrentar uma tarefa em que o sucesso é incerto, pense nela como um desafio ou uma oportunidade. Não pense nelas ameaçadas, que podem levar ao fracasso e ao embaraço. Isso faz com que você desista antes de começar. Sétimo, lembre-se de que lutar pela conquista pode ser agradável. A perseverança compensa. Abordar cada tarefa com dedicação, concentração, comprometimento e envolvimento pode ajudá-lo a manter a motivação. Talvez você goste e o obstáculo não é tão difícil quanto você imaginou. Oitavo, aprender a valorizar o esforço pela conquista. Se você valoriza o trabalho duro por si só, desfrutará mais e, portanto, ficará mais motivado. Infelizmente, muitas pessoas veem isso como não legal. A desculpa típica deles é que trabalhar demais pode impedi-los de ter uma vida social ou até causar um ataque cardíaco. O que realmente faz, no entanto, é levar ao sucesso e à felicidade em suas vidas. Nono, melhore suas habilidades. Às vezes você pode ter uma meta que não possui as habilidades necessárias para atingir. Não desista. Habilidades podem ser melhoradas. Às vezes, basta praticar. Décimo, aprenda o que você precisa aprender. Se as informações o impedem de atingir seus objetivos, determine maneiras de preencher as lacunas e faça isso no seu plano de ação. Esteja disposto a estudar e trabalhar duro para alcançar seus objetivos.
Você não tem coragem de arriscar ou tem medo de errar? Certamente você já ouviu alguém dizer que algo que você fez foi uma loucura, ou que jamais teria feito algo parecido. Seja o que for, decisões pessoais, profissionais, desafios da vida, ou até mesmo comprar uma blusa cara ou um simples salto de paraquedas. Mas deveríamos mesmo levar em consideração esses sinais de advertência que a vida nos coloca em nosso caminho? O quanto desses sinais nos influenciam em tomadas importantes de decisão? Ou o quanto de nós mesmos há nessas decisões? A insegurança é o sentimento inicial que se manifesta quando nos sentimos desafiados. Isso acontece por conta de uma resposta biológica, intrínseca ao nosso sistema nervoso, traço da nossa evolução, chamada de cérebro reptiliano. Ele responde por nossas ações instintivas de defesa e fuga, e provavelmente o grande responsável pela manutenção da nossa espécie até os dias de hoje. A zona de conforto, por outro lado, é nosso lugar de apoio, nosso abrigo, onde não há ameaças e onde não precisamos acionar nossos mecanismos primitivos para a proteção de nossa espécie. Contudo, se não é ameaçador, também não irá gerar novas experiências. O risco vale a pena? Alguém certa vez disse: não existe prazer sem risco. E de fato não há. Toda escolha envolve um certo grau de prejuízo. Tudo tem seu preço. E a pergunta que deveríamos fazer é o quanto estamos dispostos a pagar. Qual o preço dessa transação? E principalmente qual o valor que ela nos traz. Parafraseando o poeta português Fernando Pessoa: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então responda para si mesmo: qual o tamanho do seu sonho? Medo versus coragem. A coragem não é a ausência do medo. Muito pelo contrário. Mas sim a consciência de que algo é mais importante que o medo. Se por um lado nos expomos mais por sermos mais corajosos, isso implica nos riscos inerentes à escolha tomada. Por outro lado, viver sob cautela constante não nos proporcionará qualquer emoção para nossas vidas. Apenas uma vida rotineira e previsível. Eis o preço do conforto. Portanto, não devemos pautar nossas ações e decisões guiadas pela crítica ou reprovação de outras pessoas. É natural que tenhamos sempre um conselho preparado para oferecer aos outros, mas grande parte deles são percepções criadas a partir de nossas próprias experiências, sejam elas boas ou ruins. Aceite novos desafios. Se dê a oportunidade de evoluir e aprender com suas próprias experiências. Um pouco de cautela às vezes é necessário sim, mas o sabor de uma conquista, com certeza torna a vida muito mais emocionante e interessante. Pare de reclamar. Nós costumamos reclamar de tudo, mesmo que as coisas estejam bem, porém não de acordo com o que pensamos. Esse hábito nos adoece sem perceber, pois não achar que nada está bem significa que nós não estamos mal. Em determinadas situações, achamos que nada está bem, por nada em nossa vida andar bem. Por esse motivo, você deve parar de reclamar tanto. Existe uma diferença entre reclamar de coisas específicas, que nos incomodam, e reclamar de absolutamente tudo. Em nenhum momento é cabível achar que tudo em nossa vida não funciona. Como está a sua situação? Como está a situação em sua vida?
Por que você está reclamando de tudo? Essas são perguntas que você deve fazer a si mesmo. Afinal, quando tudo ao seu redor não funciona, a solução para esse problema está em você. Por que você está reclamando de tudo? É uma pergunta que você deve fazer a si mesmo, nesse momento. Qual o motivo de tanta reclamação? Por que tudo está te incomodando? Esse tipo de sentimento te impede de avançar na vida. Então, o mais apropriado é que se livre dessa sensação. Por mais que você seja uma pessoa ranzinza, reclamar de tudo não é mais apropriado para a sua vida. Isso faz com que você viva amargurado, amargurada. Logo, a sua qualidade de vida é muito pequena. O primeiro passo é pensar o motivo de tanta reclamação. Então, assim você consegue resolver. Pense naquilo que mais te irrita e que incomoda tanto. Depois de identificar qual o problema, elimine ele de sua vida. Agora sim, a sua vida anda para frente. E estamos falando de qualquer coisa, seja pessoa ou situação. Se alguém te incomoda, o melhor a se fazer é tirar essa pessoa de sua vida. Se ela não te acrescenta em nada, não há por que manter em sua vida. Quando você tira a negatividade da sua vida, tudo ocorre da melhor forma. O nosso conselho é que você mantenha em sua vida apenas o que for positivo. Sabemos que todo mundo tem problemas, mas a sua vida não é baseada no que é problema ou negativo. Você que é o responsável por seus pensamentos. Logo, o pensamento positivo é a chave para a sua vida ser mais próspera. Se você mantiver as pessoas negativas ao seu lado, com certeza os seus pensamentos serão pessimistas e nada vai dar certo. Ao seu lado, queira sempre aqueles que torcem por você. Dessa maneira, você nunca terá do que reclamar, pois perto de você só emana o que é bom e positivo. Aprenda a motivar os outros. 5 maneiras simples. Se você não tiver a motivação, provavelmente ficará muito para trás quando atingir seus objetivos e se tornar um sucesso. Uma falta de motivação pode acontecer com qualquer um. De fato, é possivelmente uma das aflições mais comuns enfrentadas pela condição humana. Claro, todos nós queremos realizar nossos sonhos. Mas todo esse trabalho duro, quando enfrentado antes do fato, pode parecer tão difícil. Isso ocorre porque estamos olhando para isso de uma maneira que seja produtiva para nós. E, felizmente, existem muitas soluções por aí para nos ajudar a nos tornarmos as pessoas mais bem-sucedidas que podemos ser. Quando seu amigo está desanimado, pode ser muito difícil motivá-lo. Mas agora, eles precisam que você esteja lá para eles. Então, aqui estão algumas dicas sobre como motivar alguém que precisa da motivação. Primeiro, seja motivado. Você nunca será capaz de motivar os outros se não estiver motivado. Portanto, fique motivado antes de tentar motivar os outros. Segundo, seja gentil. O que seu amigo precisa agora é de alguém para reconhecer sua contribuição e valor próprio. Você precisa aprender a ser gentil com seus amigos e familiares. Distribua elogios quando necessário. Sempre quando alguém lhe dizia que você fazia um bom trabalho, isso não lhe dava orgulho e motivação para fazer melhor? Bem, este é o mesmo caso. Quando as pessoas são tratadas corretamente e sua contribuição é reconhecida, isso aumenta a motivação. Terceiro, seja um bom ouvinte. Antes de começar a aconselhar seu amigo sobre se motivar, ouça seus problemas primeiro. Com o que eles estão realmente preocupados? Deixe-os pegar tudo do seu peito. Quando terminar, ajude-os a resolver seus problemas e se concentrar na solução dos seus problemas juntos.
para encontrar maneiras pelas quais seu amigo pode resolver o problema. Quarto, não os julgue. Se você já os motivou e eles falharem, lembre-se de não julgá-los. Em vez disso, incentive-os a tentar novamente. Persuadi-los. Diga a eles que seu fracasso é apenas um pequeno revés e que eles devem tratar o fracasso como um feedback para obter maiores sucessos. Lembre-se, Roma não foi construída em um dia. Quinto, mantenha contato. Por fim, lembre-se sempre de manter contato com eles. Verifique neles para ver como estão progredindo. Dessa forma, sempre que seu amigo estiver se sentindo mal, você estará lá para buscá-lo novamente. Você também precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa enfrentar desafios. Pare de fazer coisas rotineiras para você. Tente superar seus medos. Se você não sair da sua zona de conforto, nunca conseguirá o sucesso desejado. Se você não está saindo porque está com medo do fracasso, comece a pensar no fracasso como um feedback para melhorar a si mesmo. Em seguida, o apoio positivo é sempre importante. Lembre-se de contar aos seus amigos e familiares sobre seus objetivos e o que você fará para alcançá-los. Então, quando você estiver se sentindo desmotivado, seus amigos e familiares estarão lá para buscá-lo e motivá-lo novamente. Por fim, lembre-se de fazer valer cada dia. Faça algo todos os dias para dar um passo em direção ao seu objetivo. Então, aqui estão algumas maneiras simples de motivar seus amigos e a si mesmo. Pode ser simples, mas é incrivelmente eficaz.